Padre Neylor, jovens que hoje vão fazer uma bonita peregrinação daqui da nossa igreja matriz até o Santuário da Conceição, caminhando, rezando. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, graças a Deus, hoje num número bastante maior, também a flexibilização que nos foi dada pela Prefeitura, permitindo 60% da capacidade de público da igreja, nos dá também um suspiro onde nós podemos nos encontrar, rezarmos juntos com um pouquinho mais de tranquilidade. Não sem os cuidados necessários, mas Pentecostes, Penta 5, Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. E hoje nós encerramos o nosso tempo pascal, nós encerramos a celebração da Páscoa. É interessante notar que a gente ouviu na primeira leitura o relato da vinda do Espírito Santo e logo que receberam o Espírito Santo, os apóstolos saem, começam a pregar, começam a ensinar. E eles têm algumas atitudes que fazem com que as pessoas fiquem admiradas e alguns até digam assim: não, mas esse pessoal bebeu, eles estão bêbados, só pode, né? Inclusive, disse assim, não, estão bêbados de vinho doce. Se nós formos olhar, realmente o Espírito Santo faz com a gente algumas coisas parecidas com o que o álcool faz, né? Por exemplo, alguém que bebeu umas a mais, começa a ter coragem, a perder o medo, perde a vergonha, começa a falar aquilo que não falaria normalmente. É mais ou menos o que o Espírito Santo fez. Vamos pegar um exemplo, Pedro. Lá na paixão, quando Jesus foi preso, o Pedro, por medo, negou que conhecia Jesus para uma serva que estava no pátio do sumo sacerdote. Depois que recebe o Espírito Santo, Pedro sai para fora e a primeira coisa que ele diz: nós estamos anunciando Jesus Cristo, aquele que vocês mataram. De onde é que vem essa coragem? É da ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo dá coragem, tira o medo, coloca as palavras certas na boca, coloca as atitudes certas na inspiração do coração para que saiba o que se deve fazer, o que não se deve fazer. O Espírito Santo, então, dá esse sopro de vida, de vitalidade, de coragem e impulsiona a igreja na sua missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por outro lado, considerar que quem está cheio do Espírito Santo também está cheio de vinho, pode ser verdade também a partir do próprio Evangelho, quando Jesus lá pelas tantas diz assim: é preciso colocar vinho novo em odres novos. Os odres somos nós, e Cristo nos renova, nos torna odres novos pela sua pregação, pelo seu ensino e pelo mistério pascal. Os discípulos que caminharam com Jesus, permaneceram com Jesus, foram transformados em odres novos pela morte e ressurreição de Cristo, agora estão prontos para acolher o vinho novo do Espírito Santo no seu coração e distribuir a alegria que é própria do Evangelho que é anunciado por eles pela ação do mesmo Espírito. Então sim, quem recebe o Espírito Santo está cheio de vinho novo, está cheio de alegria do Evangelho para distribuir em todo lugar por onde vai. Alguém pode também perguntar assim: tá, padre, mas eles falavam em outras línguas, né? Inclusive a renovação carismática, quando está rezando em línguas, o pessoal pensa, eles beberam, né? Estão com a língua enrolada. Não, mas aqui não está falando desse dom carismático, mas está falando, eles falavam em todos os idiomas. Eles saíram do cenáculo e saíam falando todos os idiomas. Nós vimos ali quantos idiomas diferentes tinham de pessoas que estavam lá por causa da celebração da colheita em Jerusalém. E eles, cada um ouve na sua própria língua, eles falarem as maravilhas de Deus.
E aí a gente pode perguntar, tá, mas para aí, nós não estamos falando todos os idiomas, né? Alguns falam 2 idiomas, alguns falam alemão e português, outros italiano e português, né? Eu mal português, então significa que não recebi o Espírito Santo? Que nós não recebemos o Espírito Santo? Não podemos perder a consciência de que o Espírito Santo que nós recebemos nos torna um só corpo. Nós vimos isso na segunda leitura. Nós recebemos o mesmo Espírito no mesmo batismo que nos torna um corpo. Portanto, eu não sou sozinho, você não é sozinho. Nós somos parte de um corpo e esse corpo se chama igreja. E a igreja está presente em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, anunciando o Evangelho em todos os idiomas. Hoje, nesse mesmo dia, em todos os lugares do mundo, a Igreja Católica está presente celebrando este mesmo Pentecostes, falando justamente dessas mesmas maravilhas, lendo esses textos bíblicos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sim, nós, pela ação do Espírito Santo que age em nós, falamos todas as línguas e anunciamos as maravilhas de Deus a todas as nações, desde o começo e até hoje. Somos parte de um mesmo e único corpo. Importante também nós percebermos que recebemos o Espírito Santo no batismo. A partir do batismo, o lugar aonde o Espírito Santo está é dentro de nós, no nosso coração. Por isso a gente tem que tomar um cuidado para a gente não se enganar pela própria maneira como nós rezamos. Nós dizemos assim, por exemplo, aquela oração que nós sabemos de cor: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Nós temos a tendência de achar que nós estamos pedindo que o Espírito Santo venha de fora para dentro, que ele desça lá do céu e entre no nosso coração. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo, se nós somos batizados, ele não vem mais de fora, ele vem de dentro. Nós chamamos o Espírito Santo, não que ele se manifeste vindo de fora e entrando em nós e agindo em nós. Não, ele já está em nós. Nós pedimos que o Espírito Santo se manifeste através de nós, através da nossa palavra, através dos nossos gestos. O Espírito Santo que nós recebemos no batismo, ele nos dá dons, e esses dons devem ser colocados a serviço. Então, quando nós dizemos assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, nós estamos dizendo como que assim. Vamos pegar o meu exemplo. Eu estou pedindo: vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis pela minha pregação, pelo meu testemunho de caridade, pelo meu testemunho de vida cristã e pelo meu testemunho de vida, agindo justamente pela inspiração do Espírito Santo, que eu possa encher os corações dos fiéis com a luz do testemunho, da caridade, da pregação da palavra, o testemunho de vida cristã. Então vejam, esse vinde Espírito Santo não é uma ação passiva que eu fico esperando e ele vai fazer alguma coisa em mim. Ele já veio, já mora em mim, portanto é eu que me abro para que o Espírito Santo possa agir através de mim. Vinde lá de dentro do meu coração e faz com que eu seja uma atitude concreta da tua presença, aonde quer que eu esteja. E isso se passa com cada um de vocês. O Espírito Santo deve vir do coração e se transformar em atitudes para agir na família, no ambiente de trabalho, junto dos vizinhos, na própria comunidade. E como eu disse, todos nós recebemos o Espírito Santo no batismo e o Espírito Santo nos dá dons. Nós temos 2 tipos de dons: os dons infusos e os dons carismáticos. Os dons infusos, todos nós recebemos esses dons. Todos nós temos esses dons: conselho, sabedoria, inteligência, temor de Deus, fortaleza, piedade e ciência. Esses 7 dons todos nós recebemos. Existem também os dons carismáticos, que Deus distribui conforme a sua vontade para também serem colocados a serviço. Por que eu estou dizendo que os dons são para serem colocados a serviço? Porque Jesus diz no Evangelho assim: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Ou seja,
nós recebemos o Espírito Santo que nos dá os seus dons para que a gente saia em missão, para que a gente coloque os dons que nós recebemos a serviço. Por isso, os dons infusos nós recebemos para serem colocados a serviço da comunidade. E os dons carismáticos, quais são esses dons? Por exemplo, o Padre Neylor tem o dom de tocar, de cantar, as meninas têm o dom aí de cantar também, né? Isso é um dom carismático. Todos nós temos o dom de cantar e de tocar? Não. Alguns têm, outros não têm. Alguns têm o dom, por exemplo, de vir, conseguir fazer uma leitura em público, outros talvez não tenham. Tem gente que tem o dom, por exemplo, que nem a Loiva, fazer os arranjos de flores bonitos que nem esses aí. Coloca o Padre Alexandre a fazer um arranjo de flor e vocês vão ver um dom que o Padre Alexandre não tem. Mas cada um tem dons diferentes e todos esses dons devem ser colocados a serviço do Evangelho, serem colocados na missão, serem colocados à disposição do testemunho da ação de Deus em nós e da salvação que é oferecida para toda a humanidade. Todos os dons são para isso. Tem gente que tem o dom de fazer um pastel maravilhoso, é outra coisa, pede para o Padre Alexandre fazer um pastel, ver se vai dar certo. Esse final de semana, falando sobre esses dons, só para a gente brincar um pouquinho e lembrar de outras coisas, eu lembrei muito da minha falecida avó paterna, avó Ernesta. Que pão maravilhoso que a avó fazia. E o carisma dela de fazer o pão morreu com ela. Porque a gente tentava fazer o pão. Eu lembro que a gente às vezes ia lá na avó e podia fazer junto com ela, colocar os mesmos ingredientes, estar do lado dela e a gente fazer no forno dela, com a orientação dela, ficava o mesmo pão? Não. É dom, é carisma, é próprio de cada um. Tem gente que tem o dom, por exemplo, a construir uma igreja desse tamanho, para pensar isso. Tem gente que tem o dom para a arte, para desenhar. Tem artistas por aí, tem o dom da interpretação, ganham Oscars na interpretação num filme. Todos os dons são dados para que sejam colocados a serviço da evangelização. E aí, por isso, eu quero propor tema de casa para todos nós. Para todos. Que a gente pense durante essa semana, escreva, anote no celular, para a gente não esquecer, pelo menos 5 dons carismáticos que você tem. 5 coisas que você percebe que sabe fazer muito bem feito. E fica bom. E perceba que isso são dons, são qualidades que Deus te deu e que podem ser colocados a serviço da comunidade, que podem ser colocados a serviço da evangelização. Ah, mas eu não sei se eu tenho dom para isso, para aquilo. Bom, primeira coisa, o Padre Neylor não nasceu tocando violão. Lá pelas tantas ele teve que pegar o violão, começar a tocar, e com certeza nas primeiras vezes a coisa não era muito boa de se ouvir, como todos são assim. Mas foi indo, foi tentando até que descobriu que tinha o dom. As meninas não nasceram cantando, nasceram gritando, chorando, Mas depois aprenderam a cantar, mas chega uma hora que tem que ter a coragem de pegar o microfone e começar. Resbalando, escorregando, errando, falhando, mas é justamente tentando que nós descobrimos se temos ou não temos o dom, e vamos aperfeiçoar o dom exercitando, praticando o dom. Assim é que nós vamos cada vez mais progredindo e percebendo quão grande é a graça de Deus que nos deu os dons para nós colocarmos eles a serviço. Então, esse é o tema de casa que eu gostaria de colocar para vocês nesta semana. Quais são os dons que você tem? Quais são os dons, os carismas que Deus te deu para que possam ser colocados a serviço do Evangelho, a serviço da missão que nos é confiada pela ação do Espírito Santo em nós? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.